vai nos conceder uma oportunidade de estar sendo ministro de suas palavras. Louvar a Deus pela vida do pastor Andrei. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Everton Brito, pela vida da sua esposa, a pastora Alessandra, que já esteve em nosso ministério. Vim debaixo da bênção de meus pastores, sacerdote Rosenil, sacerdotisa Maria, para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de alguns irmãos que estou revendo aqui nessa noite. Pastor Júnior, pastor Leandro, evangelista Rogério, pastor Cunhado de Paulo. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Louvar a Deus pela vida de todos que aqui estão presentes nessa noite. Para a honra, glória, adoração ao nome do Senhor. Vocês estão felizes aqui nessa noite? Livro do profeta Naum, capítulo 3. Esperar que todos encontrem, para que todos nós façamos leitura, todos juntos, da palavra do Senhor. Naum, capítulo 3, verso 1. Você que encontrou, ajude o irmão que está ao teu lado, que ainda não encontrou, para nós lermos todos juntos. Naum, capítulo 3. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo 1. Você que encontrou, ajude o irmão que está ao lado a localizar também a palavra do Senhor. Lamentação por Nínive, diz assim o verso 1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, os sacudidos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada.
e Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nomes. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras regadas de figos maduros, basta sacudidas, e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres, as suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do seco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa. Prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você. A espada a eliminará. E como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores. Multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoraram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos, que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limite. Pode tomar seus assentos dessa noite. Meu Deus, aleluia! O livro que nós acabamos de ler agora é o livro do profeta Naum. A história diz que Naum vai ser levantado por Deus para profetizar a destruição da grande nação de Nínive. Naum vai prever a destruição dessa grande nação de Nínive, uma vez que Naum vai nascer na tribo de Judá, no sul da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Mas para nós entendermos essa história, para nós irmos a fundo nessa história, nós vamos ter que voltar a uns anos anteriores e entrar na história de um profeta cujo nome era Jonas. Todos conhecem a história. A história diz que Jonas era filho de Amitai e tinha por origem de nascimento a Zebulon. Zebulon que também era uma das 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, o livro do profeta Jonas é o único que vai ter uma pitada de missões. Foi lido aqui pelo nosso amigo pastor Andrei sobre direção. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre direção. A história diz que Deus vai falar com o profeta Jonas com essas palavras, dizendo ao profeta Jonas: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e pregue o arrependimento contra aquela nação, porque a maldade daquela nação, a malícia daquela nação tem subido até a minha presença. A história diz que Jonas, ouvindo a voz do Senhor, Jonas não vai fazer o que Deus lhe havia ordenado. Jonas então desce até o porto de Jope, pega uma embarcação em direção a Tarso, ou seja, direção contrária
contrária, ele vai tomar uma direção que levaria ele ao oeste da ordem que Deus dá para ele. A história diz que Jonas então vai, está dentro daquela embarcação, está dentro daquele navio que levaria ele para Tarsis, que referência provável a Cádiz, a cidade mais antiga da Espanha, localizada no sul da Europa. A história diz que Jonas está dentro do barco. A história diz que Deus vai ver que Jonas toma uma direção contrária. A história diz que Deus vai ver que Jonas toma um rumo contrário da ordem que Deus dá para o profeta. E é um perigo quando o servo de Deus toma direção contrária. Olha o que acontece com o profeta agora. O profeta está no barco, Deus vendo que o profeta estava no barco em direção contrária, Deus vai fazer soprar um forte vento sobre o oceano. A história diz que aquele forte vento vai levantar uma tempestade no mar, e aquela tempestade vai bater contra aquela embarcação aonde Jonas estava. A história diz que aquela embarcação vai começar a ser despedaçada. A história diz que aquela embarcação vai começar a ser destruída pelo forte vento que Deus havia feito soprar sobre o oceano. A história diz que o profeta vai estar no porão, em um profundo sono, o barco sendo despedaçado. Eles agora vão colocar as mãos sobre a sua cabeça, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe, porque todo aquele mal sobreveio sobre aquela embarcação. A embarcação está sendo destruída, a embarcação está sendo despedaçada agora. Eles até atiram as suas cargas no mar para deixar o navio mais leve, e cada um clama ao seu Deus. A história diz que eles estão clamando aos seus deuses agora, e nada acontece. A tempestade não se cessa, o forte vento não se cessa. Agora o marinheiro vai descer até o porão, vai despertar Jonas do porão e vai dizer: clama ao seu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós. Jonas sai do porão agora. A história diz que eles resolvem tirar sorte, e a sorte então vai cair sobre o profeta Jonas. Jonas então vai contar toda a verdade para todos que estão dentro daquela embarcação. Jonas vai dizer o motivo de toda esse mal, o motivo de toda essa turbulência. A culpa é minha, a causa, onde eu sou culpado. Eles vão olhar e vão dizer: quem és tu? Jonas vai lá e vai dizer para eles: eu sou Jonas, eu sou hebreu, adorador do Deus vivo. A história vai dizer que eles não querem jogar Jonas no mar, mas Jonas então pede para que eles joguem ele no mar. Vão amarrar Jonas agora e vão lançar Jonas no fundo do mar. A história diz que Deus agora vai dar ordem para um grande peixe para que traga os seus Jonas. Os irmãos conhecem a história. Jonas vai ficar 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, por causa de uma direção que ele toma. Cuidado para não tomar direção contrária. Cuidado para não tomar rumo ao contrário. A ordem que Deus dá para Jonas é Nínive, é Nínive. Vai para Nínive, porque se tomar direção contrária e for para Tarsis, o vento vai levantar a tempestade. Vai levantar. Sabe por que tem ventos que se levantam contra a nossa vida?
autoridade. É um perigo quando o servo de Deus, quando a serva de Deus toma a direção contrária, irmãos. Cuidado. Ouça e obedeça a ordem de Deus para a sua vida. Só que tem uma coisa, é algo que mexe com a minha cabeça. Jonas era um profeta, certo? Todo profeta tem intimidade com Deus. Jonas já havia ido, pastor, em outros lugares cujo Deus havia enviado ele. E por que Jonas não quer ir para Nínive? É que nós entramos na história. Nínive era a capital do Império Assírio, mais cruel de toda a antiguidade. Como se não bastasse isso, Nínive é inimigo do povo de Deus. Nínive é inimigo do povo judeu. E diga-te de passagem, quem quer pregar para os seus inimigos? Quem quer pregar para aqueles que te perseguem? Para aqueles que falam mal de você? Ninguém. Era Jonas. Eu vou pregar para os meus inimigos, Senhor. Esse é o motivo de Jonas ter fugido para Tarsis, porque Nínive era inimigo do seu povo. Nínive eram seus inimigos. Mas aí que Jesus entra. Ora pelos seus inimigos. Ora pelos que te perseguem. Ora pelos que falam mal de você. Jonas era orgulhoso, vai falar de orgulho aqui. Eu vou pregar para os meus inimigos. Eu vou pregar para aquela nação sanguinária. Só que olha a misericórdia de Deus até para com os nossos inimigos. Lamentações 20, que o motivo de nós todos não sermos consumidos é pela misericórdia de Deus. Se eu estou aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, foi porque a misericórdia te alcançou, e a misericórdia dele enche essa casa. Pregar lá porque eles eram seus inimigos. Por causa da tua direção, vai no fundo do oceano, vai parar no ventre do grande peixe. 10 dias Jonas agora está lá. Só que Jonas viu que não tem jeito. E lá no fundo do oceano, no ventre daquele grande peixe, Jonas vai dobrar o seu joelho. Jonas vai se humilhar e vai orar a Deus. A história diz que Deus ouviu a oração de Jonas. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Não importa o local que você esteja, não importa onde você esteja, se dobrar os seus joelhos, se humilhar, desceu aqui agora. Se o meu povo, que você chama pelo meu nome, se humilhar, orar, é aonde o Senhor descer no céu. Chorei, 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 chorei ao Deus. Jonas vai se humilhar, vai orar. Deus ouve a oração do profeta. Deus dá ordem para o grande peixe, para que cuspisse a Jonas em terra. A história diz que Jonas agora vai fazer o que Deus havia lhe ordenado. Jonas vai para Nínive agora. Cidade era grande, necessário era 3 dias. Percorrendo aquela cidade, se passou um dia. E Jonas pregando arrependimento para aquela nação. Se passou 2 dias. Jonas percorria a nação de Nínive.
3 dias, Jonas pregava a mensagem que Deus lhe havia entregado. E aí deu fruto. O povo ouviu a pregação de Jonas. O rei, até os animais daquela nação, vão se vestir de panos de saco, vão se humilhar e vão se arrepender. E Deus não mais vai destruir a nação de Nínive. A história diz: o profeta sai da cidade. A Bíblia diz que o profeta agora vai construir uma tenda para que ele se abrigasse embaixo, em direção à nação de Nínive. Jonas constrói uma tenda, se abriga embaixo, senta lá, olha para a nação de Nínive. Na cabeça de Jonas, Deus ia destruir a nação. Na cabeça de Jonas, Deus ia fulminar aquele povo. Só que o profeta caiu do cavalo, o profeta quebrou a cara. Enquanto ora ao contrário, a nação de feiticeira pede para Deus matar, pede para Deus abrir sepultura. Mas Deus está dizendo: eu não vou matar ninguém, porque se Deus não vai matar ninguém. O profeta queria que Deus destruísse a nação, porque eram seus inimigos. Deus vai pegar o profeta agora, vai fazer vir do Oriente um vento quente e vai bater na cabeça do profeta. O vento era tão quente, vindo do Oriente, que o profeta estava a ponto de desmaiar agora. Aí Deus vai fazer descer do chão, e algumas Bíblias dizem um pé de aboboreira ou uma planta, e vai trazer sombra sobre a cabeça do profeta. O profeta vai ficar feliz com aquilo. Só que Deus pega o profeta agora, em algumas Bíblias dizem uma lagarta ou um bicho, vai destruir aquela planta, aquela árvore, aquele pé de aboboreira que estava trazendo sombra, livrando as donas do vento vindo do Oriente. E o profeta vai se irar contra Deus. O profeta se ira contra Deus. Aí Deus lá no céu vai dar uma olhadinha para baixo e vai dizer: Jonas, você teve misericórdia dessa planta. Você não plantou, você não regou, você não fez nada por ela, mas não teve misericórdia da nação de Nínive, que tinha mais de 120.000 habitantes, que não tinham discernimento entre o bem e entre o mal. Jonas, sabe por que o profeta se ira contra Deus? Porque Deus tira aquilo que estava trazendo benefício para o profeta. Deus vai tirar alguns benefícios de profeta aqui nessa noite. Deus vai tirar o benefício de profeta. Porque é orgulhoso. Deus vai quebrar o orgulho de profeta. Vai tirar o que está te trazendo benefício. Deus tirou aquela banda que estava trazendo benefício para as Jonas, livrando do vento quente do Oriente. Mas Jonas se ira contra Deus, quem indagar a Deus, coloca Deus na parede. Cuidado, cuidado, não indaga Deus, não coloca Deus na parede, não questiona Deus. E porque o profeta se ira, Deus arranca o benefício. Deus vai pegar o benefício de alguns aqui. Não se turbe o seu coração se aquela pessoa que abençoava o seu ministério sair, não. Está descendo aqui agora. Não se turbe o seu coração se aquela pessoa que abençoava a sua vida sair fora. É Deus tirando, é Deus cortando o benefício, é Deus quebrando o orgulho de profeta. Deus vai quebrar o orgulho.
entrar aonde nós lemos no princípio. E aqui eu começo a pregar aonde nós lemos. O motivo que Jonas não vai pregar na nação de Nínive era porque eram seus inimigos. Eram seus inimigos e ele não quer pregar para os seus inimigos. A história diz, pastor Leandro, que os anos vão se passar agora. Vão se passar os anos. O tempo vai se passar agora. E a mesma nação vai voltar a fazer o que desagradava a Deus. Vai voltar para suas práticas repugnantes. Vai voltar para suas práticas sanguinárias. E Deus não vai mais ter misericórdia não. Pastor Everton, Deus agora vai levantar na unha. Não com uma mensagem de arrependimento não. Com uma mensagem de destruição. Com uma mensagem de desgraça. Com uma mensagem de calamidade. Deus não vai mais ter misericórdia. Misericórdia Deus teve quando mandou Jonas ir para lá. Primeiro Deus avisa. Primeiro Deus traz o arrependimento para a igreja. Por uma hora o povo se arrepende. Por uma hora o povo larga os seus pecados, as suas práticas repugnantes, larga aquilo que desagrada a Deus. Só que o tempo se passa. Eles vão voltar para as mesmas práticas. Vão voltar para as mesmas práticas. E Deus agora não vai mais ter misericórdia. Misericórdia dele quando mandou Jonas. O povo se arrependeu. Deus voltou atrás, voltou, perdoou. Mas o tempo se passou e o povo voltou para as mesmas práticas. Voltou a cometer os mesmos pecados. Deus não vai ter mais misericórdia com aqueles que estão brincando com a sua palavra. Deus não vai ter mais misericórdia com aqueles que estão brincando com a sua obra, com aqueles que estão brincando com o teu nome. A misericórdia de Deus vai acabar para com esses. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com a causa de Deus. Não brinque com a obra de Deus. Porque uma hora Deus vai cobrar. Uma hora Deus vai cobrar. Uma hora Deus vai. Aí muitos dizem: Deus não envergonha ninguém. Deus não expõe o pecado de ninguém. Lê o capítulo 3. Vou levantar os seus vestidos até a altura do seu pescoço e vou mostrar tua nudez para todas as nações. Continua brincando com a obra de Deus. Continua brincando com a palavra de Deus. Continua brincando no pecado. Continua louvando no pecado. Continua subindo na tribuna, fazendo tudo que desagrada a Deus. Deus vai começar a envergonhar o profeta. Deus vai levantar as vestes à altura do pescoço e vai expor o pecado. Vai expor. Vai, comandar a séria. Vai cantar a raia. Vai comandar a raia. Ela profeta, vai. Ele vai cantar ele a séria. Deus vai expor o pecado. Deus é forte demais, Deus não envergonha ninguém. Continua brincando com a presença de Deus. Deus não envergonha ninguém. Continua brincando com a sua palavra. Olha o que Deus disse para a nação: levantar suas vestes à altura do seu pescoço e vou expor para todos verem. E vou expor para todos verem. Deus ainda envergonha profeta. Deus ainda envergonha crente que estão brincando com a sua palavra, que estão brincando com o teu nome. Deus vai começar a expor. Deus vai começar a expor pecados de muitos que assumem a tribuna
dizendo que é pregador. Assume a tribuna, dizendo que é cantor, Eita, papai, aleluia. Deus vai expor o pecado de muitos. Desceu aqui agora, preciso pregar isso aqui. Na época de Malaquias, quando Israel estava uma bagunça, Israel estava uma desordem, o povo estava andando segundo os seus caminhos, não segundo a vontade de Deus. Os sacrifícios eram oferecidos como ordenava a lei, só que já não se passava de ritual vazio, porque Deus não estava mais recebendo. Porque os sacerdotes, como povo, eram homens corruptos. Eram homens corruptos. Olha o que o povo fazia: pegava lá um animal coxo, um animal cego, um animal defeituoso, levava até o sacerdote. O sacerdote apresentava até Deus. E o que mexe com a minha cabeça é que os sacerdotes viam as ofertas que o povo trazia, viam os animais defeituosos, viam os animais coxos, viam os animais cegos, mesmo assim pegava do povo e levava para Deus. É Deus dizendo nessa noite: quantas lideranças conhecem a vida do camarada, conhecem a vida da moça, sabe que não presta, sabe que não vale nada, mas prega muito, louva muito e chama para pregar, porque arrasta a multidão, achando que Deus vai receber. Deus não vai receber. Deus não está recebendo. Não está. Meu Deus, Deus não está recebendo. É como nos dias de hoje. Os sacrifícios são oferecidos como manda a lei, só que não passa de ritual vazio, porque Deus já não está mais recebendo. Aí Deus fala para Malaquias: Malaquias, vai lá, fala para o meu povo levar essas ofertas para os governadores, para ver se eles vão receber essas ofertas que o meu povo me traz. Vai lá, porque para trazer essas ofertas o povo já não tinha mais temor nenhum. Era uma completa bagunça. Estava tudo bagunçado. Deus não estava recebendo nada que aquele povo estava ofertando, porque tanto os sacerdotes como o povo eram corruptos, eram homens corruptos. Trazia oferta como mandava a lei, só que não passava de ritual vazio, porque Deus já não mais recebia. Quantos perderam o temor de Deus, não tem mais reverência de Deus, não tem mais reverência na casa de Deus, faz o que quer. Uma vez eu estava no monte, Deus falou assim para mim: quando você vai trabalhar, você tem um horário para bater o ponto. Você chega no horário. Quando você marca uma consulta do médico, eles pedem para chegar umas meia hora antes, que passa no mesmo sábado. E por que na casa de Deus nós chegamos a hora que nós queremos? Porque na casa de Deus nós fazemos o que nós queremos. Aqui não é bagunça não. A casa de Deus é Betel. A casa de meu pai é chamada casa do oração. é forte, Jeová. Deus não mudou. É o mesmo. É Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Malaquias 3 diz: é o Senhor, não muda. Deus não muda, continua sendo santo, continua sendo puro, continua sendo verdadeiro. A casa de Deus não é bagunça. No serviço você chega no horário, vai passar no médico, chega até meia hora antes. Aí na casa de Deus quer chegar meia hora depois. No mundo nós fazemos certinho, porque para Deus nós queremos fazer da nossa forma.
no meio do seu povo. Deus vai começar a colocar a casa em ordem. Aquilo que está desbagunçado, Deus vai colocar tudo no lugar. Aquilo que está desarrumado, Deus vai arrumar. Não pergunta o seu coração. Se você vê fulano indo embora, ciclano indo embora, deixa aí, porque Deus vai dizer: eu estou colocando as coisas no lugar. Eu estou colocando as coisas no lugar. Jesus vai chegar no templo, tem um monte de cambista vendendo na porta do templo. Jesus vai chegar lá, vai meter o pé em tudo. Vai meter o pé em tudo. Olha o que estão fazendo com a casa de Deus. Estão fazendo de comércio. E não é diferente não hoje na casa de Deus. Sabe o que estão fazendo? Estão vendendo a palavra. Pastor, eu vou na sua igreja, mas eu compro tal oferta, vendendo a palavra. É cambista, está vendendo a palavra. Deus vai acabar com essas raças de cambista que cobra para pregar a palavra que não é dele, que cobra para louvar o louvor que não é dele. Deus vai acabar com essa camada de cambista. A palavra é de Deus, o louvor é de Deus, a obra de Deus que faz ele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela que faz ele. Quem opera ele, quem cura, quem liberta, quem transforma, quem faz, desfaz é ele. Quem pode adorar ele nessa noite, abre a boca e adora, 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 vai acabar com essas cambadas. Aí Deus diz para Malaquias: fala para o meu povo que eu ainda sou um grande rei. E todas as nações me temem, tremem diante de mim. O povo já tinha perdido temor. Deus é o mesmo. Ele não muda. Uma hora Deus vai envergonhar esses profetas. Se tirem profetas, vai começar a expor pecado. Não se preocupe quando os escândalos começarem à tona, porque Deus vai começar a expor pecado. Aí você vai falar: Senhor, deixei pregar lá muito, essa aí louvava muito, o que aconteceu? O que acontece no meio da igreja é que o povo fica encantado com o dom. Porque prega muito é cheio de Deus, louva muito é cheio de Deus, profetiza espiritual. Pregar não é sinônimo de espiritualidade, louvar não é sinônimo de espiritualidade, profetizar não é sinônimo de espiritualidade. E o que é uma pessoa espiritual é o que diz Gálatas: as obras da carne, o fruto do Espírito. É uma pessoa que tem amor, é uma pessoa longânima, benigna. Esse é espiritual. Não saia por aí chamando qualquer um de homem de Deus. Não saia por aí chamando qualquer uma de mulher de Deus. Quer conhecer um homem de Deus? Quer conhecer uma mulher de Deus? Convive com ele. Convive com ela. Tem homem que se diz homem de Deus, que se você andar um dia com ele, você desvia. Tem mulher que se diz mulher de Deus, se você andar um dia com ela, você se desvia. A árvore é conhecida pelos seus frutos, não pelo tanto que prega, não pelo tanto que louva, não pelo tanto que profetiza, mas pelos frutos. Se tiver amor, se tiver paz, longabilidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus.
ver quem é. Procura ver quem é. A árvore é conhecida pelos frutos. Conhecerás o homem de Deus e a mulher de Deus. Conviva com ele. Quer conhecer? Conviva. Quer conhecer ela? Conviva. Aí você saberá se é homem de Deus ou é mulher de Deus. Vamos voltar para o texto. Deus não tem mais misericórdia de Nínive. Deus vai destruir a nação de Nínive. Primeiro Deus alertou. Primeiro Deus corrigiu. Por uma hora o povo se arrepende. Larga suas práticas repugnantes. Larga suas práticas pecaminosas que estava desagradando Deus. Só que o tempo se passou e o povo voltou a praticar tudo que desagradava a Deus. Deus não vai mais ter de misericórdia. Levanta Naum. Vai lá, Naum. E prega a destruição. Vai lá, Naum. E prega a calamidade. Vai lá, Naum. E prega a desgraça. Porque a misericórdia para com essa que estão brincando acabou. A palhaçada acabou. 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 Levanta a mão que eu vou profetizar aqui nessa noite. Deus vai levantar Naum. Deus vai levantar Naum. Deus vai levantar Naum. Deus vai levantar Naum. Não com uma mensagem de arrependimento, porque Deus já enviou a muitos profetas pregando arrependimento. Por uma hora o povo se arrepende, mas o povo volta a fazer o que desagrada a Deus. Agora Deus vai levantar você. Vai levantar você com uma mensagem de destruição, desgraça, calamidade. Deus vai levantar você para expor pecados daqueles que estão brincando. Pode ver com a permissão do pastor. Glória! Eita, glória a Deus! É forte, Jeová! Tem alguns minutos que o pastor me deu aqui nessa noite. Eu posso fazer uma humilde oração? Posso fazer? O pastor permite eu orar? O anjo está dentro. Vamos orar a Deus. Glória a Deus, aleluia! É forte, Jeová! Abra as suas mãos, não fique com a mão cruzada, não. Abra as mãos, vamos orar a Deus. Jeremias 33 diz: clama a mim, eu te responderei. Clama a mim, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Lembra quando Jesus estava ensinando os seus discípulos o dever de orar sem cessar, o dever de orar sem desfalecer. A igreja tem que permanecer em oração. A igreja tem que permanecer em clamor, porque Satanás não brinca. Satanás está ao nosso derredor, fugindo como leão para tragar aqueles que não prestam. Satanás trabalha 24 horas. A igreja tem que permanecer em oração. Você que pode, olha a Deus assim comigo nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da sua presença, pedimos perdão por pecados, Pai, transgressões, erros, fraquezas e dificuldades, Pai. Eu quero louvar o nome do Senhor pela vida de todos que aqui estão nessa noite. A sua palavra diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Creio eu, Pai, que aqui tem mais um justo, Pai. Se aqui tem mais um justo, recebe a oração dele, recebe a oração dela. O Espírito Consolador tem liberdade para trabalhar para mover nosso meio. Espírito Consolador, quem intercede pela igreja, com gemidos inexprimíveis, me leva oração. A igreja nessa noite, leva oração, leva clamor, leva súplica nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vai cantar a sua cantada, vai cantar a sua, vai cantar a raia, ela é profeta, vai,
aqui nessa noite. Ó Senhor,